Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Eu não sei se pifou o troço aí, mas já voltou. Mas anda meio ruim, né, o negócio do tubo. Se bem que eu acho que rádio é muito mais som do que praticamente imagem, mas é sempre bom a gente ter os meios todos aí à disposição, inclusive de quem acompanha com imagem a Rádio Bandeirantes, a pedra fundamental do Grupo Bandeirantes. Não foi por falta de aviso que quando surgiu o nome desse Ricardo Barros, que sempre foi governo até hoje, teve metido em tudo quanto é governo que teve, a gente avisou que quando o Bolsonaro escolheu esse cara como líder do governo, a gente dizia que esse sujeito sempre teve metido em processos, falcatruas, negociatas e coisas parecidas. Foi só aparecer o nome do Ricardo Barros mais próximo do governo para que, de repente, as denúncias contra o governo do Jair Bolsonaro aparecessem. Agora não é nem mais com dificuldade para comprar vacina, que já é uma coisa grave, porque a dificuldade de comprar vacina significa, às vezes, você vender a dificuldade para depois oferecer as facilidades. Em termos de corrupção, normalmente é isso que acontece. Mas a coisa realmente é brava, é terrível, é triste, né? Lamentável, porque a gente avisou. Se você anda de mãos dadas com o diabo, a possibilidade grande de você se queimar se torna ainda maior, fica ainda muito maior. Então, por isso, essas denúncias aparecendo. Se você anda com gente boa, com a Madre Teresa de Calcutá, com Mahatma Gandhi, com Jesus Cristo, dificilmente você vai se encrencar. Mas se você anda com gente que já participou de outras encrencas, teve até outro dia mandado de busca e apreensão nos seus escritórios lá em Maringá, onde é a base dele, né, desse Ricardo Barros. Até hoje pairam dúvidas sobre a atuação dele no governo do Paraná. Até hoje pairam dúvidas dele e da senhora dele, também política, no governo lá do estado do Paraná, lindo estado do Paraná, mas também no Ministério da Saúde e outros órgãos que ele foi ligado em tudo quanto é governo. Está sempre metido com o governo e sempre escapa de todas. Agora, também não é por falta de aviso nosso, porque o Bolsonaro nem precisava de aviso, porque ele conhece o Ricardo Barros há muito tempo, há mais de 20 anos. Então, aceitou por conta e risco mais essa. Todo o processo que se tem, principalmente em época de pandemia, que não é crime contra a saúde, é crime contra a humanidade, o que esses caras estão fazendo. Negociar vacina, cobrar sobrepreço de vacina, não aceitar vacina pela metade do preço no momento em que foi oferecida a vacina da Pfizer e daí por diante. Tudo isso leva a uma insatisfação muito grande, porque até agora o sujeito podia falar tudo do governo Jair Bolsonaro, menos de que havia corrupção ali dentro. Né? Agora já se começa a resvalar a palavra corrupção dentro do governo. Espero que isso não seja verdade. Espero que isso seja apurado. Espero que isso não bata no gabinete presidencial, não chegue ao presidente da República. Porque nisso, quem votou no Bolsonaro pode ter se decepcionado com outras coisas, mas até agora não com corrupção direta ligada ao gabinete do presidente da República. Porque, por mais base parlamentar que ele tenha, por mais base na Câmara que ele tenha, a aprovação dele começa a cair, não é? E aí já se começa a gerar uma instabilidade política no país. É tudo que a gente não precisa. Nós precisamos ter eleições democráticas, não é? E que as pessoas sejam julgadas nas urnas.
O importante é que as pessoas sejam julgadas nas urnas. Nós tivemos já 2 presidentes, ex-presidentes presos, 2 presidentes empichados. Mais um agora seria um caos na democracia. Então, tudo tem que ser apurado, tudo tem que ser definido, mas se houve problema de corrupção ou prevaricação é você usar mal o dinheiro público ou colocar lá um elemento que use mal o dinheiro público. Você ter a oportunidade de intervir e evitar um dano ao dinheiro que é seu, que é nosso, um mal maior à nação. Tomara que isso não tenha acontecido, tomara que isso não tenha passado pelo presidente da República, para o bem do Brasil. Porque a gente não aguenta mais tanto desemprego, tanto aumento, tanta falta de esperança, tanta falta de possibilidade, não dá mais. Já passou da linha do extremo da pobreza, do extremo da falta de sonhos, do extremo das possibilidades. Nós já vencemos todas essas perspectivas e o povo não aguenta mais. Eu disse e repito, o povo brasileiro não precisa e nem quer esmola do governo. Auxílio emergencial, Bolsa Família, não é? Naturalmente, o povo brasileiro não precisa disso. Agora, numa fase de pandemia que afetou também a economia, a necessidade é maior do que se imagina. Então, se não tem emprego, você tem que dar auxílio. Mas não usar o auxílio emergencial ou o Bolsa Família, como sempre foi usado, como um curral eleitoral oficializado. Eu te dou o dinheiro e você vota em mim. Ou Casa Verde Amarela, ou Minha Casa Minha Vida. Eu te dou uma casa que você não vai conseguir pagar, que você não vai ter trabalho, e você vota em mim. Por isso que quanto menos necessidade houver, quanto menos possibilidade houver de você ter que acudir o povo brasileiro, a não ser em época de extrema necessidade, a gente está num período de guerra contra um inimigo comum, que é o coronavírus, que arrebentou com a saúde brasileira e que arrebentou com o setor de empregos do Brasil, que arrebentou com empresários, com donos de bares, lojas, restaurantes, e por isso eliminou com empregos que já eram escassos depois do torrencial, manancial número de erros cometidos pelo governo da Dilma e do Mantega, que jogou o país na sua pior recessão econômica da história. Logo em cima, demos azar de ter a pandemia. Choramos os nossos mortos, o que é pior. Tentamos curar os nossos feridos, que lotam os hospitais, e isso não é barato. E os empregos que poderiam ressurgir desapareceram. Pelo contrário, a situação que era ruim ficou pior. Então essa miséria dada pelo governo aí de auxílio emergencial não deveria ter sido interrompida pelo senhor ministro, que deve ter buzinado no ouvido do Bolsonaro para interromper o auxílio de R$600. Tinha que raspar o tacho, ao invés de distribuir 40 bilhões de emendas parlamentares, que se usasse esse dinheiro para dar para o povo. São R$600, nada mais do que isso, 600 pratas, para quem gasta bilhões. Não é? Mas o Brasil não tem dinheiro. Mas dinheiro para emenda parlamentar tem. Para comprar gente que barraria processo de impeachment tem. Para isso tem. Então eu repito, o Brasil tem que ser livre e a gente só vai se libertar quando não houver necessidade de um único brasileiro precisar de auxílio emergencial, precisar de Bolsa Família. Quando os brasileiros tiverem emprego. Porque tendo emprego ele tem dignidade, ele tem casa, ele tem comida para botar dentro de casa.
ele tem honra, ele tem um endereço para dizer, eu moro na rua tal, número tal, portanto, perante a Constituição desse país, eu sou brasileiro. Não é? Esse é o grande detalhe. Por isso nós precisamos e devemos prezar primeiro pela honradez dos nossos governantes. Não se pode cair na tese que todo político é ladrão, não pode. Porque se você cair na tese de que todo mundo é ladrão, não haverá espaço democrático. A gente vai cair em regime de exceção. Não dá para desmoralizar a classe política toda, não dá. Só que a classe política toda insiste em se desmoralizar, insiste em fazer negócio com doença, insiste em, numa primeira fase, roubar com respiradores, roubar com hospitais de campanha, roubar com os mesmos mecanismos que sempre roubou. Se a classe política não tomar vergonha na cara, tá? E os bons políticos não são só bons políticos por serem honestos, decentes, trabalhadores e lutarem pelo Brasil. Eles têm que extirpar da classe política os ruins e não alimentar essa parte podre da política, encher de dinheiro, de cargo e fazer com que essa parte podre da política seja mais forte do que aqueles que são decentes, honestos e que lutam por você. Enquanto isso não acontecer, realmente o Brasil não vai ser um país de primeiro mundo. Só haverá um país de primeiro mundo quando as igualdades forem distribuídas. Esse é o princípio democrático. É distribuir coisas boas para o povo inteiro, para toda a nação. Não é distribuir desigualdades, renda desigual, gente morrendo de fome e gente muito rica na outra ponta. Pelo contrário, democracia significa o poder do povo para o povo e pelo povo. E por isso o povo tem que ter condição para se alimentar e para isso ele precisa ter emprego, para se alimentar, para ter a sua casa, para botar o seu filho na escola. Não é? Enquanto não for assim, enquanto continuar essa roubalheira desgraçada que há no Brasil, o Brasil não pode ser passado a limpo. E não me venham dizer, o povo brasileiro não sabe votar. Não é que não sabe votar. Não tem opção, são sempre os mesmos. E se os mesmos continuarem aí, é assim que vai continuar o Brasil. Porque dificilmente esses caras vão mudar. Porque já passaram da idade de mudar. Já tiveram oportunidade de mudar a eles mesmos e ao país e não mudaram absolutamente nada. Não mudaram absolutamente nada. A maioria não mudou. E o bom político tem que entender que ele tem que se colocar contra essas pessoas que às vezes sentam ao lado deles, vão à reunião com eles, dividem mesas e jantares com eles. Não é preciso só ser bom, é preciso eliminar o lado ruim. Cortar na própria cara é uma expressão que a gente conhece há muito tempo. Do contrário, você nunca vai ter oportunidade de estender a mão depois da pandemia e cumprimentar alguém. Você só vai estender a mão para pedir alguma coisa para o governo. A gente não quer um governo assistencialista. A gente quer um governo que trabalhe para que você tenha condições de sobreviver pelas próprias pernas, que tenha esperança de nascer numa comunidade, como o jovem Edu Lira, por exemplo, né, o Celcinho, o Preto Zezé, e poder crescer da vida para ajudar as pessoas da própria comunidade. Como nascer numa comunidade, como a deputada Tabata, da periferia, e de repente ter a oportunidade de ganhar concurso de matemática, bolsa de estudo, estudar fora do país e virar uma representante parlamentar. Chance igual para todo mundo.
Não interessa onde a pessoa nasceu. Chance igual para você, que é filho do mecânico, filho do padeiro, filho do porteiro, filho ou filha de pais milionários, filho ou filha de pais que não têm recurso nenhum. O sonho de cada pai é que você seja melhor do que ele. Ninguém quer ser melhor que o filho. Só que a gente vê que no Brasil, quando o jovem se forma, as oportunidades não existem, porque não tem campo de trabalho. E mesmo durante a pandemia, você vê o desalento, e principalmente durante a pandemia, se o campo de trabalho já era reduzido, agora é menor ainda. Mesmo durante a pandemia, os nossos jovens pensam em deixar o Brasil por falta de oportunidade. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós não podemos perder os nossos sonhos, não podemos perder a nossa esperança. Acima de tudo, nós temos que dar a condição para que o nosso povo, que é trabalhador, decente, honesto e inteligente pra caramba, tenha acesso à educação, saúde, alimentação, casa, transporte, que tenha uma vida digna. Porque alguém pode ser digno igual ao povo brasileiro, mas eu não conheço ninguém. O povo brasileiro é o povo mais honesto do mundo. Pode ter alguém igual, mas melhor do que o povo brasileiro não tem ninguém. Povo que resiste a situações terríveis de um país que foi saqueado desde o princípio, roubado desde o princípio e que continua sobrevivendo. O povo chora, na sua maioria, mas trabalha. O povo sofre, na sua maioria, mas trabalha. Ah, Datena, tem uma pequena parte que sai para roubar porque não aguenta. Claro que tem, mas não é a maioria. A grande maioria é de gente decente, trabalhadora, honesta, porque muitos fraquejam diante da possibilidade de não ter uma vida decente. Se você nasce da pobreza, é maltratado, é espezinhado. Isso, é claro, vai ter uma influência psicológica muito grande na sua vida. Mas a maioria das pessoas que nascem em comunidade, de gente muito pobre, que não tem o que comer, a maioria consegue estudar, sobreviver às duras penas, com pouca ajuda do Estado, e se transforma em gente de bem e que faz o bem para os outros. Eu já citei aqui o Edu, que me mandou uma mensagem agora há pouco, da Gerando Falcões, e tantos líderes comunitários que nós temos por aí. Então, ainda tenho esperança de que o Brasil seja um país voltado para o seu povo. Porque só depois que a gente acudir a quem precisa, e é a grande maioria, dando trabalho e dignidade, é que o Brasil será um país de primeiro mundo. Fora isso, a gente continua aguardando que as coisas aconteçam. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz Datena. Na Bandeirantes.